Oi, oi, voltamos depois de 2 semanas sem episódio. Peço desculpas para quem estava aí acompanhando. Fui dando as justificativas ali pelos stories, então para quem ainda não acompanha, é @camilibro no Instagram. Basicamente, peguei infecção de ouvido e tive que continuar trabalhando, fazendo as coisas, muita correria, muita coisa para fazer. Comecei um trabalho novo, não sei se eu comentei no outro episódio, mas comecei a trabalhar em uma agência que chama Green Bond, que tem como foco trabalhar o marketing digital para instituições relacionadas à conservação da biodiversidade. Então, eles trabalham, por exemplo, com SOS Pantanal, foi fundada pelo Guilherme Figueroa, que é também um grande divulgador científico. Não sei se vocês já conhecem, acompanham o trabalho dele, mas muito bom. Tá sendo todo um processo novo, assim, né, de se adaptar com o trabalho e demandas. E aí, como eu fiquei doente, estava tomando antibiótico, meu rendimento não estava daqueles. E aí, não conseguia terminar de finalizar o raciocínio do episódio. Tentei gravar algumas vezes, mas como não estava com o corpo, né, a cabeça muito boa, me perdia na linha de raciocínio. E assim, para gravar esses episódios, eu preciso estar aqui desse momento agora, sabe? Tipo, foco total para conseguir desenvolver aí, ter uma conversa aqui com vocês de meia hora, sabe? Mas quem for da área aí e quiser conhecer mais o trabalho da Green Bond, recomendo muito. O cliente que eu tô agora é a Nativas Brasil, que é uma associação de viveiros, de mudas de espécies de plantas nativas, produtores de sementes e mudas, o que é muito legal, porque aqui no Brasil é o que a gente mais precisa, né, nossa principal fonte de emissão aqui é o desmatamento, então tá sendo um processo muito bom, assim, tô aprendendo mais sobre plantas, quem sabe eu não trago algum episódio relacionado a isso. Dado esse contexto, vamos pro tema do episódio. Esse episódio, eu já estava querendo trazer ele há um tempo também, porque nunca entrou na minha cabeça, todas as vezes que eu me questionava, por que estão destruindo o planeta? Que foi exatamente esse nome que eu resolvi dar pro episódio. Ah, é porque por causa de dinheiro, porque querem dinheiro e poder. Beleza, tipo, né, já é uma justificativa ali. Só que ainda assim não faz muito sentido, né? Porque mesmo essas pessoas também precisam comer, também precisam respirar, também, sabe? E apesar delas viverem em ambientes em que isso é muito, tem muita fartura e que tá muito longe delas passarem fome ou qualquer coisa do tipo, isso eu tô falando aí, né, de grandes bilionários, de pessoas que estão em cargos altos de poder, mesmo não dependendo tanto assim, não, meio que não bastava pra mim essa explicação, sabe? Qual que é a filosofia? Tipo, o que que essas pessoas acreditam, sabe? Pelo que, o que motiva elas? Fui estudando e o vídeo que me trouxe maior insight sobre isso foi um da Sabine Hossenfelder. Já indiquei ela aqui, acho que no episódio que eu trouxe como foco aí a pauta das mulheres, né? Nessa luta aí de mudanças climáticas e ativismo, divulgação científica. E ela é muito incrível nesse ramo aí da divulgação científica. E ela trouxe esse tema porque muitas vezes essa filosofia, que eu vou explicar aqui para vocês agora, é trazida como científica, sendo que no vídeo mesmo ela explica que não tem nada de científico nisso, porque a maneira como os raciocínios são construídos, apesar de artigos e coisas que essa galera que segue essa linha de raciocínio aí publica, trazer dados e coisas, é muito pseudociência, sabe? Então ela estava criticando muito para esse lado, mas é muito bom porque ela investiga e traz vários nomes, pesquisadores de Oxford, muita coisa relacionada a Oxford, então muitas críticas relacionadas a isso também. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Também ouvi alguns podcasts sobre isso. Não encontrei uma referência em português, então por isso também que eu achei tão importante trazer esse assunto aqui. A única vez que eu tinha falado sobre isso foi em uma palestra no ano passado, que eu fiz a convite da Amanda Costa pro Instituto Perifa Sustentável, que a gente foi em um projeto em uma periferia lá de São Paulo. Era SP Perifa, o nome do projeto. O tema da palestra era sobre racismo ambiental. E aí, quando a Amanda me chamou para participar ali com ela, contribuir ali com a palestra, eu falei, cara, o que que eu vou acrescentar nisso? Se relaciona completamente com o tema do racismo ambiental, essa filosofia também. Então, gerou, assim, muitos debates, a gente conseguiu refletir sobre muita coisa e eu trouxe alguns desses insights aqui para vocês e um pouquinho mais aprofundado. Então, para começar, o nome dessa filosofia é Long Termism e os principais pensadores por trás dela são o Nick Bostrom,
e o William Macauskill, enfim, vou deixar o nome aqui. É uma filosofia muito perigosa. Grandes bilionários e esses caras aí das big techs já se posicionaram e já compartilharam coisas relacionadas a essa filosofia. O Elon Musk, inclusive, repostou lá o livro que esse William Macauskill escreveu, que se chama What We Owe the Future. Tradução seria o que nós devemos ao futuro, o que já começa a dizer muito aí também sobre como eles pensam. Essa linha de raciocínio surgiu a partir de uma outra linha que já existe há um tempo, que se chama Effective Altruism, em que essa galera filantrópica que tem grana tenta estudar as maneiras mais inteligentes de se investir o dinheiro. Então, como eu posso doar o meu dinheiro e investir nesses fundos filantrópicos da maneira mais efetiva possível? E aí, o que a galera do long termism considera como mais efetivo e que destrinchou a partir dessa linha aí do effective altruism. Para eles, as vidas futuras da humanidade importam mais do que as vidas que habitam o nosso planeta hoje. Então, a minha vida, a sua vida, especialmente a vida de pessoas que estão sendo afetadas aí por eventos climáticos extremos. Então, para eles, o que mais importa é que a espécie humana não seja extinta e que a gente consiga perpetuar a nossa espécie pelo maior tempo possível, assim. E aí a gente tá falando aqui de milhões de anos, sabe? A gente tá falando de acreditarem em seres humanos habitando e ocupando galáxias, sabe? Dominando toda a galáxia. É por isso que investem muito também em tecnologia espacial e exploração, né, do espaço, essa coisa, né, de bilionários falarem que a gente precisa habitar Marte, pegar a nave para lá e povoar Marte, sabe? Essas coisas assim. Isso realmente existe e eles realmente acreditam nisso, que a gente precisa continuar investindo em tecnologias e se a tecnologia ainda não consegue nos salvar de todo esse caos que a gente está vivendo agora, toda essa crise humanitária e ambiental, é porque a gente precisa de mais tecnologia para conseguir sair dessa. Então, para eles, não faz sentido desacelerar a produção e a inovação e tudo mais, mas sim continuar investindo mais e mais e inovando cada vez mais para que a gente desenvolva uma tecnologia, uma inteligência artificial, alguma coisa que vai tirar a gente dessa e reduzir esse risco existencial que, por exemplo, a crise climática apresenta para a gente. E para eles, a crise climática, na situação em que estamos agora, ainda não se apresenta como um risco existencial ao ponto de extinguir a raça humana. Tem até um artigo, se eu não me engano, é desse Nick Bostrom, que ele traz em números essa linha de raciocínio de que tudo bem a gente perder ali algumas bilhões de vidas se isso significa que a gente vai continuar avançando nessas tecnologias para esse grupo da raça humana, né, dessa galera bilionária e dessa galera que tá acima e que tá ainda vivendo bem. Tudo bem a gente meio que sacrificar essas vidas se isso significa a gente continuar avançando nessas tecnologias para evitar a nossa extinção completa como espécie. Então, basicamente, eles colocam valor na vida, né? É tipo, essas vidas aí não importam, tá tudo certo. O que importa é que a gente continue e perpetue a nossa raça pra ocupar galáxias. Assim, é uma coisa bem bizarra mesmo. Eles acham que a gente não precisa ficar dependendo da biologia e de ecossistemas e dessa coisa toda, porque a tecnologia já vai nos bastar, sabe? Já vai ser meio que suficiente. A ideia deles é que a gente consiga meio que viver para sempre, assim, sabe? Tipo, manter a raça humana o máximo que conseguir. Quando eles trazem isso em entrevistas e coisas, tem até um sentido, porque eles dizem que a gente precisa valorizar as vidas do futuro tanto quanto as vidas do presente, ou até mais, sabe? Não sei vocês, mas assim, eu me importo também com as vidas futuras, especialmente se um dia eu decidir ter filhos, e esses meus filhos vão ter filhos, que vão ter filhos e tudo mais. Mas a gente não tá falando nem dessas próximas gerações, a gente tá falando muitos anos pra frente, sabe?
essas vidas de muitos anos para frente, para eles, importam mais. Tem estudos que eles fazem que mostram isso também, que o número que a população humana pode chegar, tipo, de agora para mais para frente é muito alto. Conforme eu fui entrando nessas brisas e estudando cada vez mais, comecei a olhar com outro olhar alguns vídeos que eu já assistia e que eu considerava muito bons e que eu ainda considero bons. Ainda recomendo esse canal aí do YouTube, que eu não sei pronunciar o nome, mas a tradução seria Em Poucas Palavras. É um perfil, o nome é em alemão, e aí eu leio tipo Kasgazags. Mas eu vou deixar o nome aqui também e o link aqui embaixo. Vou deixar o link já direcionado para um vídeo que o título é Altruísmo Egoísta. Egoistic Altruism, alguma coisa assim. Quando você vê esses vídeos sem um olhar crítico, você até fala, faz sentido isso que eles estão falando, sabe? Porque eles até desenham esse perfil, é um perfil de divulgação científica, por isso que eu não invalido o trabalho deles, né? Tem muitos vídeos que são muito bons. Tem vídeos falando sobre mudanças climáticas, tem vídeo falando sobre a questão do plástico, sobre fumo. Enfim, eles são realmente muito bons, usam fontes confiáveis e tudo mais, mas tem alguns que são mais filosóficos. E aí eu fui entendendo que essa linha filosófica da qual eles são mais complacentes está muito mais conectada com essa daqui do long-termismo do que qualquer outra. Tem muitos vídeos, inclusive, sobre essas coisas de viagem para o espaço e coisas assim. Esse em específico, eles trazem infográficos que mostram tudo isso. Tipo assim, é estimado que a gente tem ainda tantos bilhões de vidas humanas para virem. A gente precisa continuar mantendo e perpetuando a nossa espécie até chegar no ponto de, sei lá, o sol se aproximar muito e aí sim a gente morrer. Sabe umas coisas assim? Vou deixar o link aqui pra vocês verem pra fazer um pouco mais de sentido. Depois que eu percebi isso, eu falei, nossa, que decepção, porque eu gostava muito desse canal. Não sei se alguém aqui já acompanha o trabalho deles, eles já são bem grandes, mas foi meio assim decepcionante. Então, considerando tudo isso, pra eles, mudanças climáticas, fome e vários desses problemas que a gente vem enfrentando, especialmente mudanças climáticas da perspectiva da injustiça climática, não é tão problemático assim, porque não apresenta um risco existencial ao ponto de extinguir a nossa espécie. Então por isso que eles não agem sobre isso da maneira como deveria se agir, entendeu? Essas vidas são descartáveis, porque o que importa mesmo são essas vidas futuras e esse futuro da humanidade. E para eles, a melhor escolha que você pode fazer hoje é a que vai salvar mais vidas. Tem até um dilema, assim, que em alguns vídeos eu vi a galera trazendo de debates que esse pessoal do longo-termismo tem. Você tem um cara andando na rua e aí ele tá com um terno muito caro de grife e aí tem uma criança se afogando. Qual que é a melhor decisão que ele pode tomar naquele cenário? Não existe a alternativa dele tirar o terno e entrar na água, tá? A alternativa é só ele entrar na água com o terno caríssimo, salvar a criança, ou então ele pode deixar a criança se afogar, vender aquele terno e doar esse dinheiro para caridade. E aí ajudar muito mais crianças do que só aquela. É meio que aquela coisa, tipo assim, salvar uma vida ou salvar várias vidas, sabe? Meio que esse dilema ético, assim. Tem grandes debates sobre isso. E é muito bizarro, porque como você valoriza a vida assim e tão escancaradamente, sabe? Que aí é um pouco o que a Sabine traz no vídeo dela também, né? Não é uma ciência, porque além de não ser ético você querer dar valor para a vida humana e você falar que as vidas de agora importam menos do que as vidas futuras, também não é ciência, porque como você vai comprovar isso cientificamente, entendeu? É por isso que essa linha aí é muito mais considerada uma filosofia do que uma ciência, e eles tentam fazer parecer ciência nessa pseudociência de números deles. Basicamente usam isso para se sentirem um pouco melhor com toda essa destruição que eles vêm causando. Por isso também que eles não agem e eles continuam investindo em corrida espacial e coisas assim, ao invés de investir em reflorestamento e coisas que a gente realmente precisa agora. É muito doido também, porque é uma galera muito inteligente, né? A gente tá falando aqui de grandes bilionários que, tiveram todo o acesso possível a estudos, a informações, né? Por isso que é tão perigoso também, né? Porque são eles que têm esse potencial maior de gerar essa mudança. Só que se eles nem acreditam nisso, tipo, se eles nem veem isso como necessário, como que a gente vai conseguir convencer
entendeu? E aí, isso tudo é muito bizarro, ao mesmo tempo que me dá um pouco mais de clareza do porquê que eles fazem e agem como eles agem. Fez um pouco mais de sentido na minha cabeça. Também fiquei ainda mais assustada, porque se é essa galera que tem mais poder hoje e que tá tomando essas decisões sobre inteligência artificial, tecnologia e sobre coisas que são realmente muito importantes para nossa vida, como a gente vai convencer eles de que, mesmo para esse desenvolvimento tecnológico e tudo isso que eles mesmos acreditam, eles precisam dar uma desacelerada para isso continuar? Porque, assim, não acho uma ideia ruim a gente perpetuar a espécie humana, né? Tipo, quando a gente fala de mudanças climáticas e a gente tem esse entendimento de que o risco é para nós humanos e não necessariamente para o planeta Terra, porque o planeta Terra já passou por vários eventos de extinção em massa e a vida continuou surgindo e continuou se diversificando e, sabe, esse agora, o evento de extinção em massa que a gente está vivendo hoje, que a taxa de extinção de espécies já está super alta, esse já está sendo considerado o sexto evento. Então a Terra já passou por 5. Né? Aquela história, tipo, ai, a Terra não precisa dos humanos, nós é que precisamos da Terra. Não é que a gente está acabando com o planeta, a gente está acabando com a nossa espécie. Eles não veem dessa forma, eles não acham que a gente está acabando com a nossa espécie, eles acham que a galera que tá morrendo agora é uma galera que não precisa mesmo, tipo, pode morrer que não vai significar a nossa extinção por completo, entende? Como fazer eles agirem se eles pensam dessa forma, sabe? E aí, na minha visão, refletindo sobre isso, eu acho que eles subestimam muito o quanto esse crescimento tecnológico depende da sustentabilidade de todos os nossos sistemas políticos, econômicos e de sustentabilidade mesmo, né? De ecológicos, assim. Eles não vão conseguir desenvolver tecnologia sozinhos, eles precisam de pessoas também fazendo isso. E essas pessoas têm cérebros, esses cérebros precisam de energia para continuar pensando e desenvolvendo coisas. Essas energias vêm de onde? Da comida. Esses corpos também, né, também precisam de um ambiente saudável, de uma água limpa, de um ar puro, sabe? Então, como continuar desenvolvendo essas tecnologias se nem mesmo essas pessoas vão ter a saúde que isso pede, entende? Então, não é que eu seja contra o desenvolvimento tecnológico, inovações e coisas assim. Trouxe muitas coisas boas pra gente, né? Eu só tô conseguindo falar com vocês aqui agora porque alguém desenvolveu esse microfone, essa câmera, luzes que eu coloquei aqui, e internet, e redes sociais, sabe? Eu acho que isso tudo tem um potencial muito positivo também. A gente critica muito, e várias vezes aqui, né, em vários episódios, eu falei sobre essa questão do vício no celular e como a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Só que, ao mesmo tempo, trouxe muitas possibilidades pra gente também, né? Foram as redes sociais que permitiram que diversas vozes que antes não eram ouvidas ou que eram pouco, que chegavam em poucos lugares, agora estão conseguindo atingir grandes massas. Então, mesmo o Camilíbrio, né, esse meu projeto aí que eu falo sobre mudanças climáticas, em um outro contexto em que a gente só tinha, por exemplo, televisão e rádio, que estava na mão de poucas pessoas e que poucas pessoas tinham esse poder de decisão, o que seria transmitido e como a informação seria passada, sabe? Agora já é muito diferente. Qualquer pessoa pode pegar uma câmera e falar o que quiser falar. O que tem o seu lado ruim, né? Fake news e tudo mais, mas também tem seu lado muito positivo. A gente já tem muitos exemplos de transformações reais que começaram com mobilizações por redes sociais. Muitas tecnologias e muitas coisas que estão sendo criadas que estão realmente ajudando a recuperar ecossistemas, a recuperar espécies. A gente teve agora aquele caso dos lobos, né? Os lobos terríveis, que aquela empresa lá meio que reviveu uma espécie que foi extinta, colocou os genes de lobos terríveis, que é uma espécie de lobo que foi extinta há anos atrás, pegou esses genes e colocou em células de lobos cinzentos, que são os que vivem com a gente hoje, né? E aí geraram filhotes desses lobos,
que são meio que híbridos, assim, né? Mas meio que reviveram uma espécie. E aí isso pode ser aplicado para fins de conservação com espécies que estão aqui hoje com a gente, né? Eu acho que dá para ter um potencial legal, tem muitos debates sobre isso, acho que daria um vídeo só sobre isso. Mas, sabe, tem exemplos de tecnologias que podem ser usadas para o bem. E tem tecnologias que a gente tira proveito, sim, né? Até, enfim, o trabalho que eu estou fazendo agora, sabe? Em uma agência de comunicação para tudo isso, próprio potencial da comunicação. Enfim, tem inúmeros exemplos que a gente pode trazer aqui em que dá para a gente aplicar essas inovações e tecnologias, especialmente porque quando a gente fala essa coisa da sustentabilidade, né? A gente não precisa mais sustentar como está hoje, porque hoje já não está mais sustentável. A gente precisa regenerar, a gente precisa de coisas novas, né? A gente chegou em um ponto em que soluções e maneiras que a gente agia antes já não são tão suficientes assim. Em alguns casos e alguns exemplos, e enfim, a gente precisa de até mais coisas e criar e ter novas ideias e novas maneiras de resolver esses problemas, que eu acredito que a melhor maneira é com soluções baseadas na natureza. Então, essa questão, trazer a natureza para o centro, de biocentrismo, acho que chama. Enfim, é essa linha de estudo em que você observa a natureza e consegue ter soluções para problemas que a gente enfrenta hoje, a partir dessa percepção, porque a Terra está aí há muitos e muitos, muitos, muitos anos, e ela já desenvolveu muitas soluções muito legais, esses organismos e animais e toda essa biodiversidade que a gente tem, e plantas, enfim, já desenvolveram estratégias muito fodas e que o ser humano pode tentar usar essas estratégias para resolver os nossos problemas. Então, eu acredito muito nisso. E aí, isso também depende de inovação, também depende muitas vezes de tecnologia, de investimento, enfim. Mesmo para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma estabilidade, né? Eu acho que essa galera desdenha muito isso. Até mesmo a inteligência artificial depende de recursos naturais, né? Então, agora tá saindo muito mais. Eu, inclusive, fiz um vídeo com o Gabi do Planeta Pós-Pandemia falando dos impactos do uso da inteligência artificial, especialmente aí do chat GPT, né? Que a gente precisa ter mais responsabilidade para usar essas ferramentas. Não acho que a gente deva parar de usar, porque também é uma maneira da gente se adaptar para esse novo mundo e aprender a usar tudo isso e a usar ao nosso favor. Tem muitos exemplos também de inteligência artificial sendo aplicadas para projetos de conservação e que está revolucionando muita coisa, inclusive em pesquisas, né? Seja para câncer, para saúde, enfim. Isso tem muito potencial, só que tem que ser usado com responsabilidade. E mesmo isso depende dos recursos. É por isso que não tem como deixar de lado, sabe? É por isso que a gente precisa ainda de reflorestamento, a gente ainda precisa de tecnologias ancestrais, a gente ainda precisa desses conhecimentos, e agora mais do que nunca, a gente sempre precisou, e agora mais do que nunca, porque são essa galera, povos tradicionais, tudo que tem esse conhecimento que a gente precisa para aplicar para agora, né? Eu tenho refletido muito sobre isso morando agora mais próxima da natureza, né? Um pouco mais isolada. Tipo, muitas coisas que eu achava que eu não iria sentir nesse processo de adaptação, eu senti um pouco mais, sabe? Então, por exemplo, aqui eu sinto que a casa suja muito mais, porque eu tô muito mais perto da natureza, entra muita folha, tem sempre bicho, coisa, cocô de lagartixa, sabe? E no começo isso me incomodava mais, só que aí eu fui entendendo, tipo, essa é a harmonia que eu quero, né? Eu quero o que eu gostaria é que a gente tivesse mais áreas verdes e que a gente conseguisse viver mais próximo ali da natureza e desses ambientes. Então, esses perrengues também vêm junto nesse pacote, sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar disso também. Quando a gente fala que a gente quer viver determinadas realidades, é importante a gente imaginar como isso é na prática e tentar imaginar novos cenários e novos mundos. A imaginação hoje é uma coisa muito revolucionária, porque inteligência artificial e tudo isso tá tirando o pensamento crítico das pessoas, tá fazendo todo mundo pensar igual e facilitando essa construção de raciocínio. É muito fácil você chegar pro chat GPT e fazer uma pergunta e ter ali a resposta. Você não precisa mais nem abrir abas diferentes do Google para chegar numa resposta, entendeu? Por isso que eu considero essas mudanças de hábitos e maneiras da gente viver diferente como uma maneira também de liberdade e de revolução, sabe? Porque se a gente
não mostra que é possível com os nossos hábitos e coisas e aplicar isso na nossa vida, dentro das nossas limitações, enfim, como que a gente vai cobrar isso se nem a gente tá aplicando e mostrando que é possível, sabe? A gente vive em um dos países mais desiguais do mundo, né? A gente tá ali no top 10 de países mais desiguais do mundo. Pra você ter uma ideia, o 1% mais rico aqui do Brasil detém 22% da renda total do país, enquanto 50% mais pobres têm acesso a apenas 10% dessa renda. 50% da população do país só tem acesso a 10% da renda do país, sabe? Isso é muito bizarro. Quando a gente fala sobre terras também, né? Isso também se mostra um cenário muito desigual, de que 1% dos proprietários rurais detém 47% das terras agrícolas. E os 50% menores produtores têm só 2,3% da área total. 50% dos menores produtores só têm 2,3% das áreas totais. Muito disso está dentro desse jogo, né? De para você ser alguém, você precisa ter dinheiro e a gente precisa continuar investindo em tecnologia, e produção e produzir, sabe? E que se dane todo o resto. Tipo, a resposta tá na tecnologia, não tá em plantar uma árvore, sabe? Sendo que a árvore é uma coisa bizarramente tecnológica no sentido de inovação da natureza, sabe? Então, na minha visão, a gente precisa aliar essas duas coisas. E a gente precisa dar esse passo para trás no sentido não de, ai, vamos atrasar evolução humana, mas sim vamos permitir que a gente consiga estar aqui por mais tempo e que essas vidas que estão aqui hoje consigam viver bem e seguras. Que isso também não entra na filosofia do long-termismo, né? Tipo assim, que se dane se essas pessoas estão vivendo bem ou não. Que se dane se elas estão perdendo casa, se elas estão perdendo as vidas. Não importa, sabe? Não é isso que vai extinguir, então não tem por que a gente se importar. A gente vê muito isso também nesse contexto aqui brasileiro, né? De que pouco se importa se pequenos produtores quase não têm acesso à terra, se o PIB do Brasil tá alto por causa desses grandes produtores aí que acumulam terras e que produzem as coisas. E é por isso também que PIB não é sinônimo de desenvolvimento e não é sinônimo de felicidade, de bem-estar. PIB não mede bem-estar, né? Quando a água começou a ser comercializada, porque eu não sei se vocês sabem, mas assim, no passado, a gente não tinha que pagar para ter acesso à água limpa. A água era limpa. A água do meio ambiente, a gente ia lá num rio, você podia sair da sua casa, ir no rio, você enchia um balde, enfim, você abaixava e tomava água do rio, entendeu? Aqui na ilha tem alguns pontos que ainda dá para fazer isso, mas são pouquíssimos lugares hoje que a gente consegue simplesmente ir numa fonte de água e tomar água sem nenhuma preocupação e sem pegar uma bactéria bizarra e ficar se cagando e vomitando por dias, entendeu? Mas isso já foi uma realidade. E antes, nesse processo aí, né, que a água começou a ser comercializada, o PIB subiu. Só que a gente tá mais feliz agora tendo que pagar pela água? Eu acho que não, né? Tudo isso é muito importante a gente refletir para a gente conseguir entender qual é a nossa filosofia, o que a gente acredita, por o que a gente está lutando, qual é esse valor assim que a gente dá para essas vidas futuras, para as vidas de agora e como fazer de uma maneira que a gente tenha o maior bem-estar possível, entendeu? Que é a linha que eu prefiro acreditar. Tipo, não que vidas futuras não importem, mas se a gente não arrumar essa bagunça agora, tipo, o que vai sobrar também, entendeu? Não consigo ver uma maneira em que a gente destrói tudo, continua avançando em tecnologia. Para os seres humanos desenvolverem essas tecnologias, eles dependem de tudo isso, sabe? Queria trazer também alguns pensadores que eu já admiro muito para refutar essa filosofia e não ficar só um episódio em que eu só falo sobre o long-termismo, parecendo que, tipo, o meu intuito não é te converter ao long-termismo, entendeu? O meu intuito é te mostrar o quanto isso é perigoso, te dar um pouco mais de clareza do porquê que essas pessoas agem como elas agem e por que a gente não deve agir assim e quais são os exemplos de pessoas que estão aí falando, trazendo pautas importantes e refletindo sobre tudo isso da maneira como eu, pelo menos, acredito e cabe mais pra mim, sabe? Um deles, claro, o Ailton Krenak. Até chamei esse último pedaço aqui do podcast de O Futuro é Ancestral, porque é uma coisa que eu acredito
muito, que a gente precisa aliar tudo isso. E aí, voltando até pra essa coisa aqui, né, de eu estar morando aqui. Uma coisa que eu percebi também é que, como eu cresci nessa sociedade em que tive acesso a essas facilidades, pra mim, hoje, é muito difícil abrir mão de tecnologias que a gente já acostumou muito, seja chuveiro elétrico até máquina de lavar. Então, como aliar esses saberes ancestrais, esse modo de vida ancestral, a facilidades e coisas que realmente trazem um bem-estar na nossa vida hoje, dessa nossa maneira como a gente tá, sabe? Porque tem muitas coisas boas da tecnologia. Também não queria trazer um episódio aqui só falando, tipo, nossa, essa galera tá totalmente viajando, tecnologia é uma bosta, e a gente tem que parar de investir nisso e só plantar árvore. Não acho que também seja o caminho, sabe? Eu acho que tem que aliar as duas coisas. E aí, uma frase do livro do Ailton Krenak, que eu peguei os livros aqui pra dar umas olhadas, e que eu acho que cabe muito: o futuro é uma parábola sobre uma coisa que não existe. Ninguém pode vencer o amanhã não está à venda. Então, basicamente, ele tá refletindo, trazendo meio que essa ideia de que a obsessão pelo futuro pode afetar, tirar essa noção de responsabilidade e ações que são necessárias no presente. Então, se a gente fica vivendo muito pro futuro e pra uma promessa de futuro que não tá nem garantida, entendeu? Porque, que nem eu falei, a gente depende dessas coisas pra criar esse futuro, a gente acaba esquecendo do presente, que é o que esses bilionários fazem, sabe? As pessoas que estão aqui agora. A vida dessas pessoas importa, entendeu? O amanhã não tá à venda. Não tem como você comprar o amanhã e falar, tipo, ai, vai ser assim. Sabe? Que você é vidente, entendeu? Você sabe que vão ter muitas vidas humanas no futuro e que elas vão ocupar galáxias e que elas importam mais do que as vidas agora. Não tem como saber isso. Esse risco existencial que as mudanças climáticas apresentam pra essa galera aí do long-termismo, outro aspecto disso que eles também acreditam é que a gente precisa, como humanidade, ficar o maior tempo possível dentro desses riscos existenciais para conseguir entender também qual o tamanho desse risco e ir desenvolvendo essas tecnologias, que é o que vai tirar a gente disso, sabe? Mas eu não acho que seja muito esse o caminho, né? E aí, em paralelo com esse raciocínio aí do Ailton Krenak, a gente tem também a filosofia do bem viver, que é do Alberto Acosta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu peguei pra ler o livro agora, porque já tava querendo ler há um tempo. Quando eu tava desenvolvendo esse episódio, eu falei, não, agora precisa ser o momento, sabe? E eu tava até pensando em trazer reflexões de livros aqui, sabe? Então, tipo, ler, construir uns raciocínios e aí trazer aqui pra vocês episódios de livros, meio que fazendo essa resenha crítica e falando sobre o livro, sabe? Acho que pode ser uma coisa legal. E aí eu pensei em talvez começar com esse. Então, me contem aqui se vocês acham que é uma ideia legal. Mas basicamente, nesse livro, o Alberto rompe com a lógica do desenvolvimento tradicional, baseado em crescimento econômico a qualquer custo. Valoriza, acima de tudo, a harmonia entre os seres humanos, a natureza e a coletividade. Na minha visão, potencializa muito a nossa capacidade de fazer as coisas, sabe? Mesmo para desenvolver essas grandes tecnologias, inovações e coisas assim, sabe? A gente precisa estar bem, né? A gente é muito mais criativo e consegue trazer muito mais soluções se a gente estiver bem. E a gente só vai estar bem se a gente estiver em harmonia com a natureza, entre nós, seres humanos, né? Em um sistema político que não seja tão bizarro quanto esse que a gente vive hoje, um sistema econômico que, né, é pautado só no lucro e no crescimento econômico a todo custo, e na coletividade. Então, pra mim, a chave tá muito nisso. Essa é muito a filosofia que mais condiz com o que eu acredito. Então, quero muito ler o livro para realmente aprofundar mais em tudo isso. Basicamente, é essa linha aí que ele segue, né? De que a Terra é vista como um ser vivo, que ele chama de Pachamama, e ele defende a desmercantilização da vida, que é essa coisa da gente não ter que pagar por moradia, por água. Na minha visão, isso é completamente bizarro, né? Nenhum outro ser vivo paga pra existir. E a gente tem que pagar pra existir. Tipo, pra eu conseguir ter um teto e pra eu conseguir ter um mínimo de conforto, eu preciso pagar aluguel todo mês ou então um preço bizarro numa casa que hoje, né, tá cada vez mais difícil. Desmercantilizar a vida, a gente não viver pra produzir, pra gerar dinheiro, mas viver pra viver. Enfim, coletividade, diversidade de culturas.
Esse livro reforçou ainda mais essa ideia que eu falei um pouquinho antes aqui no episódio, de que uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer hoje é imaginar. Sempre quando pesar muito essa realidade que a gente vive, principalmente porque quem tá no poder e quem tá tomando essas decisões é essa galera que acredita nessas coisas bizarras que eu contei aqui agora, tentar sair disso, imaginar, ter esses tempos de ócio aí, que você só fica, sabe, refletindo sobre coisas e às vezes até conversando, às vezes pode ser um exercício legal pra você fazer com amigos e com pessoas, de tipo, vamos tentar imaginar maneiras diferentes de viver. E aí, isso entra também no que eu falei no episódio sobre viagens e turismo de base comunitária, né? Da gente conseguir ver essas diferentes maneiras, isso também dá muito mais respaldo pra gente conseguir imaginar essas novas realidades e como a gente gostaria que as coisas fossem, sabe? E é isso, assim, viver diferente é resistir. Não acho que a gente precisa se fechar pra tudo isso. Agora, por exemplo, tá acontecendo o acampamento Terra Livre em Brasília. Inclusive, muitos conflitos e muitas coisas lá. A galera atacando, ataque a deputada Célia Chacriabá, não sei se vocês viram isso, mas assim, bizarro também. Mas tá acontecendo lá. Esse acampamento também vem ganhando mais força. Toda a luta indígena vem ganhando mais força porque essa galera agora tá conseguindo ter acesso a esses meios de comunicação que agora são muito mais democratizados. Então a gente consegue hoje ter no nosso feed do Instagram, e se você não segue ainda pessoas indígenas, por favor, faça isso. E a gente consegue estar ali descendo e ter, em meio a toda essa realidade que a gente vive, também conteúdos dessas pessoas falando por si próprios, né? E conseguindo ampliar essas vozes. Esse acampamento também cresceu muito, tanto em relevância quanto tudo, por conta desses grandes meios de comunicação e tudo mais, sabe? Mesmo esses povos tradicionais que defendem tudo que defendem de conexão com a terra e de tudo mais, também estão se apropriando dessas tecnologias como defesa, como ferramenta de transformação mesmo. É assim que eu acho que as coisas precisam seguir nessa realidade que a gente vive hoje. Seria muito difícil, e aí eu não sei pra vocês, assim, mas sempre quando eu fico isolada por um tempo, em comunidades, em lugares que têm pouco acesso a eletricidade, tecnologia, coisas assim, é incrível, é muito bom, como eu falei aqui, todos os relatos, né, tudo muito bom, mas tem também essa coisa da volta e de eu chegar em casa e tomar um banho com, sabe, tipo assim, tomar um banho com os meus shampoos, condicionador sólidos, que eu também levo pra viagem, mas enfim, tomar esse banho e, sabe, passar um hidratante, e aí deitar na minha caminha e roupa de cama cheirosinha. E aí, se tá um calor, ligar o ar-condicionado, dormir tranquila e, sabe? Também tem aspectos disso me confortam às vezes e que fazem bem. E que eu sou muito grata por existirem, sabe? Então, existe essa dualidade. E como a gente cresceu nessa realidade, a gente também precisa se lembrar disso, que não é simplesmente tipo assim, vou largar tudo e vou viver em um lugar completamente isolado. Primeiro porque hoje é muito difícil, até mesmo lugares muito isolados já estão super impactados e quase não tem recurso e coisas, porque estão tirando tudo. E segundo porque a gente tá acostumado com essas facilidades. Então, como conectar essas coisas e usar tudo isso que vem se apresentando pro bem e tentar trazer mais gente pro nosso lado. O episódio de hoje era esse. Na descrição aqui do episódio eu vou deixar mais materiais para quem quiser se aprofundar mais nessa questão aí do long-termismo e entender melhor tudo isso. E uma indicação muito legal que ainda não tinha colocado aqui e hoje de manhã eu vi um vídeo, lembrei e eu falei, nossa, sim, fica salvo no meu computador. Geralmente quando eu vou buscar coisas eu uso essa ferramenta que se chama Ecosia. Não sei se vocês já conhecem, mas é como se fosse uma ferramenta de busca alternativa até ao Google. Então, é como se fosse um Google ecológico. A renda que é gerada por essas buscas e tudo mais é convertida em plantio de árvores. Então, quando você acumula lá um número de buscas, você gera essa verba para que essa galera plante árvores e refloreste lugares, principalmente lugares que estão muito precisando de recuperação de solo, restauração florestal, enfim. As conquistas deles, assim, são incríveis. Então, se você puder ter o aplicativo aí do Ecosia e usar no lugar do Google e usar no lugar do chat GPT, sabe? Também é muito recomendado. Ele não é comandado e não foi idealizado por um desses grandes bilionários aí de Big Tech. E é uma alternativa muito legal pra gente também ser resistente
sobrevivência nesse cenário todo. Acho que cabe muito aqui nesse episódio, ainda bem que eu lembrei disso pra trazer de indicação aqui. Vou deixar o link pra esse último quadro aqui. Nos últimos eu acabei esquecendo de trazer petições e coisas pra gente se engajar, né? Então esse acaba não tendo tanto a ver assim com o episódio, mas está agora em pauta no Congresso Nacional um PL que é conhecido como Lei do Mar, que visa trazer mais proteção para o ambiente marinho aqui no Brasil. A gente precisa muito vir com essa pressão popular de mostrar que a gente quer que isso aconteça para que aconteça mais rápido, porque isso já tá há anos lá e sempre é pautado, tal, mas nada nunca acontece, sabe? Quanto mais a gente conseguir ficar atento e saber sobre isso, mais chance tem da gente ter um ambiente marinho mais protegido. Então vou deixar as informações aqui embaixo sobre a Lei do Mar e nos próximos dias pode ser que role umas movimentações aí pelas redes, vídeos para vocês compartilharem, hashtag para usar, enfim, pra gente fazer esse movimento aí, gerar esse barulho. Pro episódio de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês acharam e até semana que vem.